Queridos, nós temos caminhando já há um bom tempo, né? Nessa doutrina que é a doutrina acerca de Cristo. É a terceira doutrina que nós estamos observando. A ideia é nós observarmos as 10 doutrinas e com cuidado vendo cada uma das questões e detalhando algumas dúvidas que podem surgir. Na última aula, eu cheguei a concluir a parte das profecias que já foram cumpridas a respeito de Jesus Cristo. E no meio delas, eu citei uma profecia que quando eu fui ver a referência não batia, né? E aí eu fiquei confuso, porque eu tinha colocado ali a referência e a referência não era, estava inexato. Então nessa semana eu fiz uma revisão do material e agora sim eu corrigi. A profecia era: ele seria entregue por 30 moedas de prata. E a profecia está lá em Zacarias, capítulo 11, verso 12 e 13. E diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. E olha só, que interessante o verso 13, né? Ele diz: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, né? O Senhor foi avaliado por eles em qual valor? 30 moedas de prata. E aí no Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 27, do 9 a 10, nós vemos justamente Jesus Cristo sendo avaliado, vendido, né, por assim dizer, por 30 moedas de prata. Vamos lá, Mateus 27, do 9 ao 10, ao que diz o cumprimento da promessa, né? Dessa profecia. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, certo? E aqui embaixo é a profecia literal sendo dita, né? Mas podemos voltar aqui, por exemplo, no verso 3 do capítulo 27, e aí vamos ver a expressão direitinho. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com ela um campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então, olha só que interessante, né? Zacarias falou literalmente do oleiro ir lá e deixar esse dinheiro com o oleiro e é o preço que deram pelo Senhor. E é justamente o que acontece aqui de forma literal, né? A outra passagem que eu tinha errado era a respeito de que Jesus seria rejeitado e humilhado, que é o que acontece na descrição do verso 15 aqui de Mateus 27 até o 31, que foi o que eu tinha lido, certo? Então eu fiz essa confusão mental aí, mas agora está reparado direitinho o material. Porque quando eu escrevi, eu acabei pulando essa questão do que ele seria rejeitado e humilhado e apagando a referência anterior. Então fiz uma confusão entre esses dois pontos. Mas nós vimos então cerca de umas 28 por aí profecias a respeito de Jesus que já se cumpriram. Sejam elas se cumprindo literalmente, eram profecias do que haveria de acontecer e aconteceram de forma bem específicas, como essa das 30 moedas de prata do campo, do oleiro, né? Seja uma coisa muito mais que nós falamos tipológica, ou seja, Jesus agindo como Israel agiu, né? Então nós vemos que ele foi chamado do Egito.
Só que a passagem do Antigo Testamento não está falando do Messias em si, está falando do povo de Israel. Mas Jesus passa pela mesma experiência de ser chamado do Egito para mostrar muito claro: eu sou o Messias prometido, eu sou o servo sofredor, o israelita prometido, que seria a bênção das nações. Então nós vemos esses aspectos das profecias a respeito de Jesus se cumprindo. E nós paramos na última aula. Pode perguntar. A profecia das 5 horas foi Zacarias? Foi. Aí ele disse que porque não foi de do profeta Jeremias. Aí tem uma informação Em Jeremias? Quando eu olho aqui a referência é Zacarias, né? Eu não vi essa passagem em Jeremias. É uma boa pergunta. Tenho que procurar saber por que ele disse Jeremias, certo? Vou anotar aqui para procurar, porque de fato ele diz, né? Por intermédio do profeta Jeremias. Mas isso está escrito no livro do profeta Zacarias. O que pode ser uma citação em Zacarias, né? De Jeremias. Mas isso eu vou investigar melhor para poder trazer os irmãos, tá bom? Foi um bom ponto. Realmente não lembro do porquê que ele fala Jeremias. Então ainda estou em dívida, né? Nessa questão. Ok. Nós paramos falando a respeito de profecias que vão se cumprir a respeito da segunda vinda de Cristo. E nós vimos basicamente 2 pontos e encerramos a nossa aula, que foi de que ele matará o anticristo e seus seguidores antes de estabelecer o seu reino milenar. Nós observamos isso já. E que ele se colocará sobre o Monte das Oliveiras, provendo livramento para Jerusalém, que será invadida na época, né? Um outro elemento que nós vemos também ele será chorado pela nação de Israel, que se converterá a ele. Então, isso é uma profecia que a gente espera que aconteça. Vamos lá em Zacarias de novo, capítulo 12, verso 9 e 10. Veja só o que diz. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-arão, com quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então veja como é uma profecia muito forte, né? Aquele que transpassaram. A linguagem é muito vívida a respeito do que há de acontecer. Porém, os judeus ainda não fizeram isso. Muitos se converteram, mas isso não se aconteceu nesse nível global, né? E essa é a expectativa também do apóstolo Paulo no capítulo 11 de Romanos. Veja só o que diz Romanos 11, 25 e 26. Estou ensinando Coríntios. Romanos 11, 25 e 26. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vê o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então ele pega e faz até mesmo a citação de Isaías do que é de acontecer sobre todo o Israel, né? Aqui tem vários termos interessantes. Ele vai falar até que haja entrada a plenitude dos gentios. Há uma grande questão sobre o que seria essa plenitude dos gentios. Os teólogos tendem a concordar que é justamente o período que nós estamos vivendo agora, período da igreja,
o período que o evangelho está chegando a todos nós, os gentios. Então, quando a igreja conseguir cumprir seu ministério, então irá desenrolar esse outro passo da salvação de Israel por completo, visto que hoje são poucos israelitas que creem no Senhor Jesus como Messias, né? Mas quando a gente lê Apocalipse, nós vemos que a nação há de se converter em um determinado momento. Vai haver um momento ali que eles serão perseguidos, um terço da cidade vai ser destruída e o restante da cidade irá se converter ao Senhor. Só ver se o ventilador está pegando. Pronto. Então, essa é uma expectativa que nós temos, né? Por isso que dentro da doutrina escatológica que eu sigo, que depois a gente vai ver melhor, nós entendemos que a igreja sai de cena antes do período da grande tribulação e Deus vai tratar com Israel, mencionando o povo de Israel, 144 mil deles, para poder estar evangelizando o globo como um todo e o povo de Israel de forma específica, né? Essa é a perspectiva que eu sigo. Mas isso são temas para as próximas doutrinas. Quando a gente chegar em escatologia, nós vamos ver as diferentes posições, entendimentos a respeito disso e entender esses elementos melhor, tá bom? Outra profecia que há de se cumprir é que ele julgará as nações, separando os bodes das ovelhas e definindo assim quem entrará no reino. Está lá em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Queria pedir para o David ler para a gente. Mateus 25, do 31 ao 46. Assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos me responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-vos a verdade, que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Pode parar aí. Então percebam aqui, né? Cristo, quando ele vier estabelecer o seu reino, o seu trono, né? Da sua majestade, ele vai fazer essa separação. Vocês foram os que foram fiéis a mim, cuidaram de todos aqueles que estavam sendo perseguidos, estavam passando necessidade. Vocês farão parte desse meu reino. Já vocês que me perseguiram, que perseguiram aqueles que passaram a necessidade, serão destruídos. Isso aqui é muito legal quando a gente olha para a escatologia e percebe que durante a grande tribulação a questão de vendas, de compras, só é possível para aqueles que adoram a besta, o anticristo. Aqueles que recebem aquele sinal sobre a testa, sobre a mão, que significa justamente essa questão de se dedicar ao anticristo, que se opõe a Deus, a rejeitar a Deus e a seguir a besta e o próprio dragão, né, que seria Satanás. E não se pode vender se não for assim. Então esses que passam fome e sede, provavelmente são esses santos que durante a tribulação penaram por isso.
porque eles não adoraram a besta. E por conta disso sofreram a fome, a sede, a necessidade, porque eles não conseguiam encontrar facilmente o alimento, né? Para nós hoje é muito cômodo, a gente vai no mercado, compra a nossa comida, né? A gente não precisa nem mais matar o animal, vem lá na bandejinha, tudo separadinho do jeito que você quer, né? Graças a Deus. Mas durante esse período de tribulação, o que parece, só se pode ter comércio se você for alguém vinculado contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. E aí é um período terrível. Então aqui Cristo chega e faz essa separação. Vocês foram os fiéis a mim, que deram de comer, de beber, que não se dobraram à besta. Já vocês que se dobraram e seguiram o caminho dela, serão apartados para o fogo do inferno, né? Como ele diz, preparado para o diabo e os seus anjos, que também serão condenados. Aqui também é interessante a gente perceber isso, certo? Muitas vezes, por conta de animações, de desenhos ou coisas desse tipo, nós temos uma visão equivocada do inferno. Algumas pessoas acreditam que o diabo reina no inferno, né? Como se tivesse um trono ali para Satanás e ele estivesse lá sentado, fosse um bicho de vermelho com aquela cauda, né? Um tridente na mão e ali perturbando aqueles que foram condenados. Mas não é isso. O inferno, na verdade, é uma punição de Deus para todos aqueles que se mantêm na rebeldia, incluindo o diabo e os seus anjos. É o que o Cristo diz aqui no final do verso 41, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno é preparado para punir o diabo e seus anjos, certo? Então temos que ter cuidado com essa visão equivocada de que pensam que o diabo reina no inferno. Isso não é verdade. O inferno é a punição de Deus para ele e não um trono diabólico, né? Outro aspecto da profecia que há de se cumprir é que ele se assentará sobre o trono de Davi. Isso está expresso lá em Isaías 9. Como eu disse na última aula, Isaías é basicamente o quinto evangelho, né? Visto que ele tem muitas profecias a respeito do Messias. E diz assim, Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se anuncie o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é isso que nós esperamos, a consumação desse ato. Cristo, de certa forma, já reina, mas o seu governo há de se consolidar. É isso que essa profecia a respeito de que ele vai se assentar sobre o trono de Davi quer dizer. Não é que é um trono literal em si, né? Pode até haver lá um trono onde Cristo se senta, mas o foco não é o objeto, mas o que ele representa, que é esse governo estabelecido aqui na terra, que há de se consumar. Outro aspecto é que ele reinará em Jerusalém, que desfrutará de paz perfeita. Zacarias vai falar a respeito disso. Vamos lá, Zacarias 14, 11. É uma atividade um pouco maçante essa que a gente está fazendo, né? Mas eu acho importante para que os irmãos possam ficar bem martelados a respeito de que as profecias são reais e não simplesmente aceitem porque já faz parte da nossa cultura de fé, mas para que possam ver que por todas as profecias está apontando quem é o nosso Senhor e também trabalhar a nossa esperança. O que a gente aguarda do futuro, né? Então é interessante nós lermos essas passagens. Diz assim, Zacarias 14, 11: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Então a profecia a respeito de Jerusalém, ela será segura, né? Hoje ela não é segura. Para ser segura tem que ter muito investimento tecnológico para impedir de que as outras nações avancem sobre ela. E olha que é uma pequena faixa que os judeus hoje têm controle, né? Que voltaram há pouco tempo. Então perceba que haverá esse tempo de realmente paz perfeita.
Outro aspecto é que ele inaugurará um reino mundial de paz, de justiça e de conhecimento do Senhor. Aqui mesmo em Zacarias 14 a gente pode ver o verso 9 e o verso 16, que diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então ele é rei sobre o quê? Só sobre Jerusalém? Não, né? Só sobre a faixa que foi prometida para Abraão, aquela faixa de terra que ele percorreu, que é Canaã? Também não. Sobre toda a terra, né? Então o seu reino será mundial. E o verso 16 diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então olha só que interessante, né? A festa dos tabernáculos é uma festa que é feita até hoje, os judeus comemoram, né? Relembrando o ato de Deus vir tabernacular, habitar conosco, o fato dele ser Emanuel. Então quando constroem ali a tenda e depois o templo, né? Então Deus desce e tabernacula com aquele povo, se faz presente naquele meio. Então essa ideia da festa dos tabernáculos é isso. Todas as nações do mundo inteiro vão a Jerusalém para quê? Celebrar o Emanuel que se fez presente, o Deus conosco, que é o próprio Cristo aqui diante do seu reino mundial. Percebe que é uma perspectiva muito gigantesca, né? E às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes quando nós pensamos a respeito do céu, nós pensamos apenas no céu, esquecemos aqui da terra, né? Temos uma visão meio etérea, meio azul com branco, ou às vezes um dourado, você vestido de branco, tocando uma harpa, alguma coisa quer que seja, né? Mas não, aqui é um governo, um reino mundial, em que pessoas do reino todo virão de se reunir em Jerusalém para adorar a Ele. É uma visão diferente dessa mais comum e popular presente em nossa cultura. Outro aspecto, Ele governará em meio à fartura e prosperidade. E essa promessa está lá em Gênesis, quando é falado a respeito de Judá. Veja só o que diz Gênesis 49, do 10 a 12. Pedir para a Leninha ler para a gente, por favor. Gênesis 49, do 10 ao 12. O servo não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Senhor, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumente na vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará suas vestes em vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Ou seja, essa profecia aqui é até um pouco poética, né? Mostra que haverá fartura, prosperidade, há muito vinho, há muito leite, né? O gementinho fica ali seguro, amarrado junto à vide, é uma vide extremamente excelente, certo? Então essa é a expectativa que a gente tem do futuro. Hoje nós batalhamos muito para ter o nosso sustento, né? E às vezes vem as dificuldades e a gente tem que apertar o nosso orçamento, mudar a nossa comida, né? Eu fiz o fechamento das finanças lá de casa com a Lani esses dias e a gente está pensando assim, rapaz, no que a gente economiza aqui, né? Mas aqui a expectativa é o quê? Fartura. Não temos que nos preocupar. É muito interessante quando a gente olha um pouco para a história da igreja e nós vemos um pastor que existiu naquela época que ele dizia que o milênio seria marcado por uma fartura gigantesca. E ele exagerava muito. Ele dizia que haveria em uma videira mais de 1000 cachos, por assim dizer. Em cada cacho, mais de 1000 uvas. E em cada uva daria 22 litros do mais puro vinho ou suco de uva, né? Então, imagina aí, né? Como se fosse um botijão desse, cada uva de cada um desses muitos cachos. Então, é um exagero muito grande que ele falava, mas mostrava a expectativa que o povo daquela época que tinha, né? E ele foi discípulo de João, que é o mais interessante.
que é aquele bispo que eu falei que era de Hierápolis, que é até mesmo citado na carta dos Colossenses, que Epáfras foi lá e evangelizou essa região, né? Então ele ensinava isso, que no milênio essa seria a realidade. Mas o outro aspecto, ele reinará por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 6. Assim, o nome desse pai da igreja que a gente fala, ele se chama Papias, certo? Depois, se você quiser procurar sobre ele, pode buscar aí na internet. É bem interessante. Felizmente, nós não temos livros mais dele. Só temos fragmentos, né? Se perdeu os livros que ele escreveu. Ele escreveu comentários a respeito do Evangelho, ao que parece. Mas esses comentários se perderam. Só tem essas citações a respeito do milênio, que os outros pais da igreja preservaram dos ensinos dele. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Diz assim, a vinda de Cristo, né? Então vim descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só a expectativa do nosso galardão aqui, né? Muitos vão dizer que o galardão é justamente essa posição dentro do reinado, que nós reinaremos com Cristo durante esses 1000 anos. Em 1000 anos em que Satanás ficará preso. Então Cristo vem, estabelece o seu reino de forma terrena aqui, e Satanás é preso por 1000 anos. Então se entende depois na narrativa que Satanás será solto, vai enganar as nações novamente, que vão tentar se levantar contra Deus, e Deus mais uma vez vai destruí-los, e aí sim vem um juízo final, e por fim o novo céu e nova terra, certo? Dando aqui spoiler da escatologia, né? Mas vamos ver com mais calma. Mas perceba que ele vai reinar por 1000 anos, é o que essa passagem assevera várias e várias vezes, um reino milenar. Por isso que nós falamos do milênio. É isso que significa quando a gente fala o período do milênio. Está falando a respeito desse período aqui, em que nós, como sacerdotes, reis, estaremos ali junto com Cristo, reinando, governando a terra. Por fim, mais 3 profecias para encerrarmos aqui, né? Nós vemos que ele entregará o reino ao Pai também. Veja só 1 Coríntios 15, 24 e 28. Vou pedir para o irmão Genival ler para a gente. Por favor, irmão Genival. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e o versículo 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus do Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. 28. 25 também? Então, 28. Pode ler o 25. Porque convém, 25, porque convém que ele reine até que haja sobre todos os inimigos debaixo dos pés. Dos pés, isso. O último inimigo A ser destruído. é a morte, porque todas as coisas se juntou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, né? Essa é a expectativa. O homem Deus sujeita tudo ao próprio Deus, entrega o seu reino ao Pai. Essa é a ideia, enquanto ele estabelece o seu reinado por forma completa. Então nós vamos ver um período milenar de 1000 anos do reinado dele terreno, vai ter a revolta de Satanás e logo após isso, o estabelecimento de novos céus, nova terra e o reino sendo submetido a Deus Pai, ao Deus Pai que vai estar também aqui presente. Outro elemento, ele fará novos céus e nova terra. Vamos lá para Apocalipse 21, 5 e 6. Diz assim, vamos ver o verso 1 e depois o 5 e o 6, tá bom? Melhor. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aquele que está assentado no trono, verso 5, né? Disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça de beber da fonte da água da vida. Olha só que riqueza, né? Volta um pouco aí para o verso 1. Muitas vezes, quando a gente pensa da eternidade, a gente fica com aquela visão etérea do céu, não é isso? Mas veja o que ele diz, vi novo céu e nova terra. Na realidade, a eternidade é o encontro do céu e da terra que são renovados. O mundo que a gente vive hoje é o mundo que está separado dos céus e é um mundo que está corrompido pelo pecado, né? A natureza ali, ela geme dores, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos. Essa é a situação presente. Mas aqui nós vamos ver Cristo fazendo nova todas as coisas e unindo céus e terra. Então, é uma realidade muito mais excelente. Então, envolve a terra. Percebe como o nosso corpo é importante para isso também, né? Quando nós formos tratar antropologia, isso vai ser um aspecto interessante para a gente perceber. Quando a gente estiver estudando Coríntios, que é o que nós estamos olhando, né? Nós vamos perceber a beleza do corpo também. Porque a terra não vai ser descartada. Faz parte do plano de Deus e é uma criação boa. E Ele há de redimi-la também, certo? Então, a expectativa muda um pouco, certo? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós ficamos naquela visão do desenho do Tom e Jerry, né? E aí a gente fica com uma visão muito etérea da eternidade. E não é aquilo. Pelo contrário, é aqui na terra que os céus vão se encontrar e tudo se fazer novo. E por fim, a última profecia, ele se assentará para sempre ao lado do Pai na nova Jerusalém. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 3. Diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então veja a expectativa futura, né? Deus reinando. Esse é um ano de política, né? E muitas vezes a gente quer colocar a nossa esperança nos governantes. E aí pode ter duas situações possíveis. Ou você fica extremamente frustrado, né? Política não funciona. Ou você fica preso a alguma ideologia. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou conservador, eu sou socialista, eu sou progressista, etc, etc, etc. Mas veja qual é a expectativa que realmente funciona aqui. É o reino de Deus implantado. Não mais em homens falhos ou em homens de palavras dúbias que a gente nem sabe se pode confiar ou não e a gente fica confuso, né? E fica, meu Deus, em que eu vou votar esse ano? É uma grande agonia pensar sobre isso. Mas aqui a gente tem a expectativa do governo justo e santo, e correto e redimido. Porque o próprio Rei, o próprio Senhor e o próprio Cristo vão estar assentados aqui. A ideia de estarem assentados no trono tem a ver com a ideia de governo, né? Não é simplesmente um trono literal. Pode haver ou pode não haver, mas a ideia é que Ele está conosco aqui. Lembra do título de Jesus? Emmanuel, né? Essa é a ideia, Deus conosco. Lembra da festa dos tabernáculos? Deus tabernaculando conosco.
tá bom? Então essas são as expectativas que nós temos a respeito do futuro. Amém. E por fim, terminando o nosso estudo a respeito de Cristo, tem uma pequena nota que eu coloquei aqui também sobre a aparência de Jesus, né? Nós vivemos num país que foi impregnado pelo catolicismo. Talvez até mesmo algumas perspectivas nossas estejam muito entranhadas por cultura católica. E uma das coisas mais comuns nossa é a imagem a respeito de Jesus, que é aquela imagem mais europeia, né? Às vezes um Jesus totalmente branco, de olhos azuis, de cabelo meio castanho, alguns projetam até o Jesus mesmo de louro, certo? E aí surge a curiosidade, qual seria a aparência de Jesus? Alguns tentam contrapor e vai trazer uma ideia de um Jesus totalmente negro, né? E aí a gente fica confuso. Como é que Cristo se parecia, certo? E aqui eu botei uma pequena nota a respeito disso. Eu escrevi assim: imagens que representam Jesus normalmente advêm da grande influência europeia cristã. Portanto, se torna importante destacar que não há nada nas Escrituras que aponte para tal imaginário oriundo de lendas do período medieval. O que aconteceu? No período medieval, conforme iam fazendo as iconografias a respeito de Cristo, né? Desde a igreja primitiva se começou a pintar nas paredes a respeito de passagens bíblicas e de Deus e tudo mais. Então o imaginário ali daquela cultura, daquele povo, foi trazendo essa imagem de um Cristo europeu. E surgiu uma mulher que disse que teve um sonho, que encontrou Jesus, e quando descreveu a aparência de Jesus, essa aparência clássica que a gente encontra, que eu até coloquei no material. Geralmente é Jesus de cabelo grande, comprido, né? Com a barba um pouco espessa, às vezes um pouco dividida, certo? E aquela visão assim de poucos amigos dele, né? Uma visão bem europeia. Mas isso é fruto de lenda, de uma mulher que disse que sonhou com Jesus, e aí foi se espalhando essa questão. A ausência de comentários bíblicos sobre a sua aparência aponta que ele teria a aparência de um judeu comum, que viveu naquele tempo, sem nada de belo ou feio que os destacasse dos demais. E aqui tem uma passagem interessante para a gente ver, que é Isaías 53, 2 e 3. Vamos lá em Isaías 53, verso 2 e verso 3. Isaías 53, verso 2 e verso 3. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Então, Jesus ele não foi destacado por sua beleza, certo? Então, não há nenhum elemento grandioso que marcou as pessoas como eram Jesus, diferente de outros personagens bíblicos. Por exemplo, Davi, há um elemento estético nele que é destacado. Quem sabe qual é o elemento? Ele era ruivo, né? Diz lá nas escrituras que Davi era ruivo. É uma marca de destaque que é dada ali para Davi. Para Saul, ele era de alto porte. Mas esses destaques não são aplicados a Jesus. Querendo então trazer a ideia que Jesus tinha uma aparência de alguém, de uma pessoa comum, certo? Então a gente tentar ver a ideia do que seria um judeu comum. Ele seria mais ou menos uma pessoa do meu tamanho, né? Porque os judeus geralmente são mais baixos, talvez com a barba espessa, cabelo curto e uma pele um pouco morena. É quase um cearense, né? Se tivesse o nariz de batata seria, mas provavelmente o nariz dele não era de batata, porque o nosso nariz é africano, né? Mas é quase aí um cearense, tirando o tamanho da nossa cabeça e o nosso nariz, né? Que é bem característico nosso. Então seria isso, uma pessoa baixinha, talvez meio parda, ok? Com a barba volumosa, cabelo curto. Então essa visão europeia, ou até mesmo essa visão do Jesus negro, podem estar carregados de exagero. E a gente precisa ter cuidado a respeito disso. Por fim, cuidados que nós devemos ter, algumas aplicações, né? Nós vimos muitas coisas a respeito de Cristo,
e cuidados que devemos ter com venenos de ensinos errados que há aí fora. O primeiro deles se chama liberalismo teológico. O liberalismo teológico ensina que Jesus se aproximou ao máximo do ideal divino para a humanidade, mas que não pode ser considerado Deus manifesto em forma humana. Sua personalidade sublime e singular incutiu em seus seguidores a crença no Cristo da fé, entre aspas, capaz de grandes milagres e, nesse aspecto, muito diferente do Jesus histórico, que seria o Jesus que existiu de verdade, né? Segundo essa visão. Sua ressurreição foi apenas um mito e não um evento ocorrido no tempo e no espaço. Isso aqui é veneno, porque se a gente crer nisso aqui, a nossa salvação, a nossa esperança, tudo que a gente tem aprendido e nos esforçado aqui, vai de ralo, né? Essa perspectiva ela surge com o crescimento do racionalismo e a ideia de você querer excluir qualquer sobrenaturalidade na explicação das coisas. Então, para tudo se queria dar uma explicação naturalista. A origem do mundo, então vou usar uma explicação naturalista. Aí veio a teoria do Big Bang. A origem da vida, temos que dar uma explicação naturalista. Então vem a teoria da evolução das espécies, né? Esse personagem aqui, Jesus, que marcou a história, temos que dar uma explicação para ele. Então Jesus histórico, um Jesus desprovido desses mitos, desses milagres. Esse homem existiu, mas ele não fez essas coisas. Era um homem comum, talvez iluminado. Então veja como isso é perigosíssimo, né? Porque a realidade ela não é apenas naturalista, mas algo sobrenatural. Existe um Deus, existe um ser superior e que deu origem a todas as coisas. Um outro cuidado é com o espiritismo. O espiritismo defende que Cristo não é filho de Deus, encarnado que veio ao mundo para salvar o homem do pecado e da perdição. O espiritismo não acredita em céu ou inferno. Segundo os espíritas, Jesus é somente um espírito mais evoluído que serve de guia para as pessoas, sendo que todos podem chegar ao mesmo nível dele, evoluindo por meio de sucessivas encarnações. Então, o espírita ele acredita nisso, em você, por meio das suas obras, elevar o seu espírito ao ponto de chegar à iluminação. E quando estiver iluminado, aí sim você vai estar propriamente pronto para a eternidade. Mas até lá, você vai ficar reencarnando, buscando melhorar. E aí, por isso que eles vão buscar fazer boas obras, né? Para se tornar cada vez uma pessoa melhor, ou reencarnar em uma situação melhor de vida, por assim dizer. Isso também é totalmente errado, não faz sentido com a narrativa bíblica. Pode pegar. O fim da vida? Eles acreditam em que a vida continua por meio de sucessivas encarnações, mas que há um local que aí sim poderia se chamar de céu, mas não como nós entendemos, né? Poderia ser esse local chamado de céu ou de lar, que eles vão dizer que você vai para ali. Então, quando a pessoa morre, ela pode ir para ali para o céu e aí decidir se reencarnar ou não, ou mandar uma mensagem criptografada, né? Que é o que os espíritas fazem quando eles recebem ali os entes queridos, segundo eles, né? Mas eu estou colocando entre aspas, porque dentro da nossa ótica, na verdade, o que acontece nessas reuniões são possessões demoníacas, certo? Que enganam as pessoas, que buscam a destruição delas. Então, eles acreditam por esse caminho, tá bom? Um outro cuidado com as testemunhas de Jeová. Elas afirmam que Jesus não é divino, mas sim uma criatura especial de Deus. De acordo com esta seita, a criação de Jesus ocorreu antes de todas as coisas, e ele viveu como uma criatura espiritual no céu até o dia em que nasceu em Belém. Os mestres dessa religião ensinam que Jesus morreu e ressuscitou para resgatar o homem, mas seu sacrifício foi somente humano. Então eles apagam a visão de que Jesus é divino. Pergunta: se Jesus não é Deus como Deus, a morte dele na cruz poderia nos salvar? O que a irmã Lourdes acha? Não poderia, né? Por quê? Aí fica mais difícil a pergunta, né? E aí, meus irmãos, por que não nos salvaria se Cristo fosse 100% homem, sem pecado apenas? Ele não nasce sem pecado, todos nascem sem pecado. Mas Jesus, ele nasceu como homem, né? E sem pecado. Ele não foi gerado como natural, como homem e mulher. Isso. Mas vamos dizer assim, se Jesus fosse
homens. Jesus é homem sem pecado, com certeza, né? Mas ele também é divino. Mas e se Jesus fosse só homem sem pecado? Um novo Adão, sem pecado, sem ser divino? E ele morresse na cruz? Ele poderia salvar a nós? Não. Mas por quê? Tá certa a resposta, viu? Mas por quê? Porque ele é Jesus. Muito bem, Davi. Porque a nossa dívida é eterna, então somente Deus que é eterno poderia pagar sobre si. Isso, exatamente. A nossa dívida, o nosso pecado foi cometido contra Deus, que é alguém de dignidade inexprimível, né? Infinita, basicamente. Então, somente alguém com o mesmo nível de dignidade poderia nos resgatar. Por isso que Cristo, se fosse apenas humano, não poderia nos salvar, certo? A lei do Antigo Testamento nos ajuda bastante sobre isso. No Antigo Testamento vai ensinar assim: se eu roubasse alguém, o que deveria acontecer comigo? Eu deveria ser morto? Sim ou não? Roubei uma pessoa e fui pego. O que aconteceu com o ladrão? O que você acha? Teria que restituir o que foi roubado e ia pagar uma multa de 25% em cima daquilo. Já imaginou se fizesse isso no Brasil, né? Eu acho que ia diminuir bastante os roubos. Então era isso que acontecia. Ele tinha que devolver o que ele roubou, ou a quantia do que ele roubou, e mais um valor de 25% em cima ali de dano, né? De punição pelo erro que ele fez. Porque ele tomou algo de uma pessoa, que é a imagem de Deus. Se ele matasse um animal, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer? Não. Ele teria que dar um outro animal e pagar também a multa de 25% em cima, porque ele pegou um animal que era de uma pessoa. Mas agora, se ele matasse um homem, qual era a punição? Morte, porque ele está matando aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele tira a vida daquele que é a imagem e semelhança de Deus, ele recebe a morte. O que esse homem deveria merecer se ele agora não peca mais contra a vida do homem, sobre as coisas do homem, mas contra o próprio Deus? E aí, o que o homem merece? A morte, uma morte eterna. Por isso que o inferno ele é eterno, porque o nosso pecado é contra Deus. E por isso, somente Cristo, sendo Deus e homem, pode nos resgatar. Ele é homem, portanto pode nos representar. E ele é Deus, portanto ele tem dignidade suficiente para fazer superabundar aonde abundou o pecado outrora. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Aonde abundou um pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Cristo, Deus homem, morreu por nós. E por isso que essa perspectiva das testemunhas de Jeová está equivocada. Porque o nosso pecado foi cometido contra Deus, né? Tem muito mais dignidade do que o homem. O homem é só a imagem e semelhança de Deus. E por fim, um último cuidado é com as religiões orientais e a nova era. Essas ideias creem na divindade de todos os homens. Ou seja, não existe diferença essencial entre Jesus e os outros seres humanos. Dizem que Cristo foi mais um mestre iluminado, assim como muitos outros, por exemplo, Buda, né? Assim como muitos outros, e que ele tinha consciência de sua divindade, algo que todas as pessoas deveriam ter. Muitos adeptos da nova era dizem que Jesus passou seus anos em obscuridade na Índia ou no Tíbete, adquirindo iluminação, entre aspas, junto aos monges budistas. Então, essa perspectiva da nova era, que é essa onda oriental que invadiu aqui as Américas, né, traz essa perspectiva. Nós temos a centelha divina, já ouviram isso? Vou se tornar um com o cosmo, né, com a criação, com a natureza. Então, essa visão, essa perspectiva de vida é a perspectiva desse tipo de religião, de nova era, que pensa que todos nós somos divinos e que cabe a nós atingir essa iluminação. Vai ser por meio de uso de entorpecentes, por meio de meditação, por meio de algumas práticas de boas obras. E não é isso. Cristo, ele é o único homem Deus que existe, o único, o Deus que se encarnou, né, com todas as leis. Nós somos imagem de Deus, mas Cristo é a exata expressão do seu ser, né? É o que Colossenses vai nos dizer, ok? Amém. Chegamos no final
na nossa aula. Alguém queria fazer alguma pergunta a respeito disso? Algum comentário? Pergunte, Noemi. Quer não, né? Tá bom. Só se empolgou, né? Tudo bem. Todos tranquilos? Ok. Então, vamos orar e agradecer ao nosso Deus por finalizarmos essa aula. Oremos. Senhor bendito Deus, amado Cristo, nós queremos te louvar, Pai, por tua graça e teu grande amor. Queremos te louvar, ó Cristo, por conta do teu sacrifício, por conta de tu ser o Messias prometido, que veio ao mundo nos resgatar e que há de vir estabelecer esse teu reino e estabelecer todos esses elementos que observamos hoje. Que a nossa expectativa e zelo pela tua volta possa nos motivar a enfrentar os dias difíceis que nós encontremos aqui. E que no momento de culto possamos estar te adorando com grande alegria, exaltando a beleza da tua santidade e dos teus feitos a nós. Nos abençoa nesse fim de tarde, nos dá um bom culto, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Cristo, amém.